Opa, leitura bíblica referente ao dia 16 de abril, Josué capítulos 13 e 14, Salmo 85, Provérbios 13, 7 e 8, Lucas 18, 1 a 17. E durante os intervalos dessa leitura nós estaremos ouvindo aí no fundo a canção Andar na Verdade. Vamos lá? Começando com Josué capítulo 13, a partir do versículo 1. Amém? Josué já era bem idoso e o Senhor lhe disse: você já é bem idoso e ainda ficou muita terra para ser conquistada. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda a Jesú, desde Sior, que está diante do Egito, até o limite de Ecrom, para o norte, que se considera como dos cananeus, 5 governantes dos filisteus e de Gaza, e de Asdod, e de Asquelon, e de Gate, e de Ecrom, e os Aveus. Ao sul, além de toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, na fronteira dos amorreus, e ainda a terra dos gibleus, e todo o Líbano, para o leste, desde Baal-Gade, até o pé do monte Hermon, até a entrada de Amate, todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefot-Maim, todos os sidônios. Eu os expulsarei de diante dos filhos de Israel. Reparta, pois, a terra por herança a Israel, como ordenei a você. Distribua agora a terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés. Com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança do outro lado do Jordão, para o leste, como já lhes tinha dado a Moisés, servo do Senhor, começando com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mas a cidade que está no meio do vale, todo o planalto de Medeba até de Bom, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até a fronteira dos filhos de Amon, e Gileade, o território dos Jesuritas, o dos Macatitas, todo o monte Hermon e toda a Bazã até Salca, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote, e em Edrei, que ficou do resto dos Refaíns, o qual Moisés derrotou e expulsou. Porém os filhos de Israel não expulsaram os Jesuritas, nem os Macatitas, pelo contrário, Jesú e Maacate permaneceram no meio de Israel até o dia de hoje. Foi somente à tribo de Levi que Moisés não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor Deus de Israel, não a sua herança. As ofertas queimadas dos filhos de Israel são a sua herança, como já lhe tinha dito. Moisés deu herança à tribo dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, começando o seu território com Aroé, que está à borda do vale de Arnon, mas a cidade que está no meio do vale e todo o planalto até Medeba, Esbom e todas as suas cidades que estão no planalto de Bom, Bamote Baal, Bet Baal, Meon, Jaza, Quedemote, Mafaate, Kiriataim, Sibma, Seret Saar, no monte do vale, Bet Peor, as encostas do monte Pisga e Bet-Gesimote, e todas as cidades do planalto e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés derrotou, bem como os príncipes de Midian, Evi, Requem, Zur e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra, além de outros que foram mortos, outros que foram mortos, os filhos de Israel também mataram à espada Balaão, filho de Beor, o adivinho. A fronteira dos filhos de Ruben é o Jordão e suas imediações. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Moisés deu herança à tribo de Gade, a saber, a seus filhos, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jazé, todas as cidades de Gileade, e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroé, que está diante de Rabá, desde Esbom até Ramate, Mispa e Betonim, e desde Manaim até o limite de Debi, e
no vale, Bet-Arã, Bet-Ninra, Sucote e Zafon, o resto do reino de Seom, rei de Esbom, mais o Jordão e suas imediações, até a extremidade do mar de Quinerete, do outro lado do Jordão, na direção do leste. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades com as suas aldeias. Moisés também deu herança à meia tribo de Manassés, segundo as suas famílias. O seu território começava com Manaim e incluía todo Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades, e metade de Gileade, Astarote, Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã. Estas foram dadas aos filhos de Maqui, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maqui, segundo as suas famílias. São estas as heranças que Moisés repartiu nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó para leste. Porém, à tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhe tinha dito. Prossigamos ao capítulo 14 de Josué. São estas as heranças que os filhos de Israel receberam na terra de Canaã, e que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e os chefes das famílias das tribos dos filhos de Israel repartiram entre eles. A distribuição da herança foi feita por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, a respeito das 9 tribos e meia. Porque as 2 tribos e meia Moisés já tinha dado herança do outro lado do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre os seus irmãos. Os filhos de José constituíram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, a não ser cidades em que habitassem e os seus arredores, para seu gado e para sua posse, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto, e agora eis que estou com 85 anos, estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los como ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Jesus é o Senhor. Em todos por meio da fé, está em quem crê, e neles tudo quer ser, em nosso ser viver e nos preencher, em nosso ser viver e nos preencher. Amém, que o Senhor quer não só viver em nosso ser, mas nos preencher completamente, para que sejamos felizes nele, com ele e ele em nós. Aleluia. Favorecestes a tua herança, Senhor, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste todos os seus pecados, a tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste,
Restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Será que não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se alegre o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a salvação dos que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante do Senhor, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Jesus é o Senhor, amém. E uma esperança, amados, para a qual fomos chamados. Há um só Senhor. Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres, tendo muita riqueza. O resgate pela vida de alguém são as riquezas que ele tem, mas o pobre não corre o risco de ser ameaçado. Provérbios 13, versículos 7 e 8. Amém. Um só Deus e Pai, que por seu Filho nos dá paz, sobre todos ele é, age em todo. Vamos ao Novo Testamento, precisamente ao Evangelho de Lucas e mais precisamente ao capítulo 18, a partir do versículo 1. Em nome de Jesus, vamos ler a última porção desse dia, ou para esse dia. Vamos lá. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Traziam também as crianças a Jesus para que ele as abençoasse, mas os discípulos, ao verem isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamou as crianças para junto de si e disse: deixem que os pequeninos venham a mim, e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Amém? Essa é a porção de hoje. Enquanto eu faço aqui a edição desse dia, ouçamos a canção que toca Andar na Verdade. Jesus é o Senhor. Amém. Bom dia a todos.
Senhor. Nele rogo a vocês que, como vos mostrei, assim andeis, de modo digno da vocação, com humildade e mansidão, suportando-vos, irmãos, uns aos outros no amor cristão. O que ao Senhor apraz é que a unidade do Espírito mantenhais. É a longanimidade capaz de manter o vínculo da paz. Somente um corpo há e um só Espírito que em nós está. E uma esperança, amados, para a qual fomos chamados. Há um só Senhor, cheio de amor, e uma só fé que nos mantém de pé. Um batismo só que no corpo introduziu a todos nós. Um só Deus e Pai, que por seu Filho nos dá paz. Sobre todos Ele é, agem todos por meio da fé. Está em quem crê e neles tudo quer ser, em nosso ser viver e nos preencher. Mais graça dada é à medida que o dom usamos pela fé. Quando Jesus subiu, levou cativo o cativeiro e dons distribuiu. Ao céu ele ascendeu e as profundezas da terra também desceu. O que se abateu é o mesmo que se ergueu e a tudo encheu. Do velho homem vos despojeis e do Espírito vos renoveis. Do novo homem vos revistais e segundo ele procedais. Pois é segundo Deus sua criação em justiça e retidão, procedentes da verdade, realidade segundo a piedade. Há um só Senhor, cheio de amor, e uma só fé que nos mantém de pé. Um batismo só que no corpo introduziu a todos nós. Um só Deus e Pai, que por seu Filho nos dá paz. Sobre todos ele é, agem todos por meio da fé. Está em quem crê e neles tudo quer ser, em nosso ser viver e nos preencher. Em nosso ser viver e nos preencher. Em nosso ser viver e nos preencher. Em nosso ser viver e nos preencher.